Tunes! Vamos continuar nossa aula de protozoários falando um pouco sobre os aspectos gerais de uma parasitose, que, como o próprio nome já diz, é uma doença causada por um parasita. Mas o que é um parasita? É um organismo que vive às custas de outro apenas para seu próprio benefício, frequentemente causando danos ao hospedeiro. No estudo das doenças parasitárias, temos que tratar 4 tópicos principais: o parasita, incluindo seu ciclo de vida, o ser humano, a transmissão e a profilaxia. O parasita é o próprio causador da doença parasitária. Ele também pode ser chamado de agente etiológico, e é muito importante entendermos aspectos morfológicos, fisiológicos e reprodutivos do organismo em questão para entendermos a parasitose em si. O ser humano ele é hospedeiro de diversos tipos de parasitas. O organismo humano possui estruturas específicas onde o parasita gosta de se alojar, causando transtornos patológicos. Sorte a nossa, né? A transmissão ela acontece quando o parasita deixa o hospedeiro em que está alojado e ingressa em outro. O parasita pode ser monoxênico ou heteroxênico. Vou explicar a diferença para vocês. Um parasita monoxênico vive uma etapa da sua vida no ambiente, pode ser no solo ou na água, e ingressa diretamente no ser humano. Já o parasita heteroxênico vive uma etapa da vida em um hospedeiro intermediária, no qual encontra-se em sua forma imatura ou larval ou com reprodução assexuada, e a outra etapa de sua vida ele vive em um hospedeiro definitivo. Esse hospedeiro abriga o parasita em sua forma madura ou com reprodução sexuada. Entenderam a diferença? E por fim, a profilaxia, que é o conjunto de procedimentos que devemos seguir para nos prevenirmos de pegar essas doenças. Vamos estudar agora as doenças causadas por protozoários, as protozooses. O nome é bem sugestivo, não? E destacarei o ciclo de 3 delas, depois irei explicar resumidamente a de outras 5. Minha escolha foi embasada em grau de incidência de questões sobre essas doenças nos vestibulares nos últimos anos e também com grau de ocorrência dessas doenças no Brasil. A primeira delas é a amebíase. A amebíase ela é causada por um risópode, que são aqueles protozoários que se locomovem por pseudópodes, que a gente viu na aula passada. Nesse caso, o risópode é a entamoeba histolítica. A entamoeba é um parasita monoxênico, ou seja, possui apenas um hospedeiro, que nesse caso é o próprio homem. A ameba vive geralmente como comensal no intestino grosso dos humanos. E o que é ser um comensal? É se beneficiar e não prejudicar o hospedeiro. Então, ela se alimenta de restos de alimentos presentes no intestino, sem nos prejudicar. Entretanto, há algumas variedades mais agressivas dessa espécie que podem chegar a ser parasitas. Essas variedades atacam a parede do intestino e, consequentemente, geram lesões que acarretam em hemorragia interna e fezes com sangue. Por isso, a amebíase também é chamada de disenteria amebiana, porque disenteria remete a uma infecção intestinal. E como a gente contrai essa doença? Ingerindo cistos presentes em água ou em alimentos contaminados. Lembrem-se que cisto é uma forma de resistência da ameba contra condições desfavoráveis à sobrevivência. Então, ela tenta se dividir, ela divide só o citoplasma, mas não divide o núcleo. Ela percebe que está faltando água ou alimento no ambiente, cria um envoltório protetor e diminui sua atividade metabólica. Espera que as condições do meio melhorem ou ela cai em algum lugar, mas como é que um cisto vai cair em algum lugar se não tem nenhuma forma de locomoção? Através de fezes de algum animal. Então, esse cisto, assim que as condições melhoram, vai romper seu envoltório, readquirir atividade metabólica e se dividir, gerando novas amebas. Agora, voltando à nossa amebíase, há diversas formas de prevenção. Dentre elas, o tratamento do doente, para que não haja eliminação de cistos viáveis no meio. Saneamento básico, porque garante água potável e tratamento e disposição adequados de excrementos humanos, garantindo que a água usada para nosso consumo e para regar plantações de frutas e verduras não contenha cistos, e cuidados com a higiene pessoal,
Lavar as mãos com sabão depois de usar o banheiro. Pode parecer banal, mas é muito importante, porque evita o contato da mão suja com a boca e a ingestão despercebida de cistos, porque você não sabe se essas variedades mais agressivas estão no seu intestino. Além disso, a água ingerida deve ser fervida ou filtrada e alimentos como frutas e verduras devem ser bem lavados. Isso funciona como uma segunda barreira de proteção caso a água usada para beber ou para regar plantações esteja contaminada, uma vez que talvez na cidade não tenha saneamento básico. Agora irei explicar o ciclo da ameba para tentar ilustrar melhor como acontece a evolução da doença e sua transmissão. O ser humano, primeiramente, ingere cistos maduros encontrados em alimentos ou na própria água. E como vocês podem ver, o cisto possui diversos núcleos devido a divisões celulares anteriores, que são tentativas de reprodução e propagação da espécie, contudo que foram afetadas e paradas por condições ambientais inadequadas. Já no intestino delgado do indivíduo, o cisto eclode pela ruptura de seu envoltório protetor. E já no intestino grosso, o organismo readquire alta atividade metabólica e divide-se, gerando novas amebas na forma de trofozoítos. Uma ameba em sua forma ativa é chamada de trofozoíto. Essa é uma nomenclatura nova que acabou de aparecer pra gente. Os trofozoítos, por sua vez, irão se multiplicar por bipartição, gerando novos trofozoítos. Esses trofozoítos, eles morrem ao serem eliminados pelas fezes. Entretanto, também podem se propagar na forma de cistos. Esses cistos podem ser eliminados pelas fezes, contaminando a água local caso não haja um sistema de saneamento básico apropriado. Por fim, em casos mais graves, os trofozoítos são capazes de migrar para a corrente sanguínea e irem para regiões do fígado, do pulmão e do cérebro, gerando lesões mais graves. A segunda doença que iremos estudar é a doença moléstia de Chagas. Ela também é conhecida como tripanossomíase e é causada por um flagelado, que são aqueles protozoários que se locomovem por flagelos que a gente viu aula passada. E nesse caso, o flagelado é o Trypanosoma cruzi. O parasita é heteroxênico, ou seja, possui dois hospedeiros. O homem, como hospedeiro definitivo, no qual o flagelado já se encontra maduro, e um mosquito, que é popularmente conhecido como barbeiro, como hospedeiro intermediário, no qual o parasita encontra-se em sua forma imatura. O ser humano contrai a doença ao ser picado por um percevejo, conhecido como barbeiro, contaminado pelo protozoário. Os barbeiros possuem hábitos noturnos. Abrigam-se em frestas de paredes de casa de madeira e pau a pique e são hematófagos, ou seja, alimentam-se de sangue. Como esse inseto possui um trato digestivo bastante reduzido, ele se alimenta e defeca ao mesmo tempo, eliminando fezes próximo ao local da picada. Caso a pessoa coce, fezes com o parasita podem entrar em contato com a lesão e o parasita ingressar na corrente sanguínea do indivíduo, para que posteriormente aloje-se em outras células, principalmente fibras musculares, dentre elas as fibras cardíacas, acarretando em insuficiência cardiorrespiratória, e células do sistema nervoso. Dessa forma, dentre as maneiras de prevenção estão a melhoria das moradias de pau a pique e madeira, de modo que não seja possível o abrigo do mosquito, e o uso de inseticidas, repelentes e telas nas janelas de casa também mostram-se eficazes no combate ao inseto. Agora irei explicar o ciclo do tripanossoma para tentar ilustrar melhor como acontece a evolução da doença e sua transmissão. Prestem bastante atenção que esse ciclo é um pouquinho mais complexo do que o da amebíase. Vamos começar pela picada do inseto. Ao picar e defecar ao mesmo tempo, o protozoário encontrado nas fezes do inseto ingressa na corrente sanguínea do indivíduo por meio da lesão da picada. Já no humano, os protozoários invadem células, dentro das quais se diferenciam em uma forma desprovida de flagelo, em uma forma chamada amastigota.
Os protozoários multiplicam-se dentro das células assexuadamente, para posteriormente se diferenciarem em sua forma flagelada. Com isso, a célula hospedeira é rompida e os protozoários passam para a corrente sanguínea. Nesse ponto, os protozoários podem seguir dois caminhos. No primeiro, eles invadem novas células, dentro das quais se multiplicam como amastigotas. E no segundo, eles são retirados por um novo inseto e uma nova picada. Voltando para o que acontece dentro do inseto. Os protozoários transformam-se no intestino do inseto, multiplicam-se e se diferenciam-se em sua forma contaminante, e o ciclo recomeça. A terceira doença que iremos estudar é a malária. Ela também é conhecida como maleita e é causada por esporozoários do gênero Plasmodium. Lembre-se que os esporozoários são aqueles protozoários que não possuem estruturas locomotoras. Dentre as principais espécies estão o Plasmodium vivax, o Plasmodium malariae, o Plasmodium falciparum e o Plasmodium ovale. O parasita é heteroxênico, ou seja, possui dois hospedeiros, o homem como intermediário, no qual o esporozoário se reproduz assexuadamente, e o inseto, popularmente conhecido como mosquito prego, como hospedeiro definitivo, no qual o parasita se reproduz de maneira sexuada. O ser humano contrai a doença ao ser picado pela fêmea do mosquito prego, contaminada pelo protozoário. O inseto é hematófago. Sendo assim, ao sugar o sangue do indivíduo, a fêmea elimina a saliva contendo esporozoítos que penetram a circulação sanguínea. Os esporozoítos passam para as células do fígado, os hepatócitos, e se multiplicam, gerando inúmeros merozoítos. Estes, por sua vez, atacam outras células hepáticas e continuam a se reproduzir. Um adendo para explicar o que são esporozoítos e merozoítos. São duas formas ativas de vida do protozoário, geradas a partir de um tipo específico de reprodução assexuada, conhecida como esquizogonia, na qual uma célula apresenta divisão do núcleo, formando uma estrutura multinucleada, chamada genericamente de plasmódio, para que depois ocorra a divisão do citoplasma e formam-se inúmeras células individualizadas. Posteriormente, os merozoítos passam para a circulação e penetram em hemácias, células vermelhas do sangue responsáveis pelo transporte de gás oxigênio. O plasmódium cresce e continua a se reproduzir até que haja ruptura das hemácias, liberando os merozoítos e reiniciando o ciclo. O plasmódio pode causar anemia, uma vez que dentro das hemácias é uma proteína chamada hemoglobina estruturada com íons de ferro, a qual é responsável pela ligação com o oxigênio. A deficiência no transporte do gás oxigênio devido à ruptura das hemácias e, consequentemente, a desestruturação do arranjo com íons ferro resulta na anemia. Além disso, a invasão das hemácias e sua ruptura ocorre em ciclos regulares e sincronizados, liberando substâncias que induzem a febre. Dependendo da espécie do gênero Plasmodium, o acesso febril ocorre em intervalos diferentes. Na tabela abaixo, podemos observar que as três primeiras espécies, os picos febris ocorrem a cada 48 horas, ou melhor, a cada 2 dias, sendo que o Plasmodium falciparum é a espécie mais agressiva dentre elas. Já o Plasmodium malariae é responsável por rupturas nas hemácias a cada 72 horas, ou melhor, a cada 3 dias. As formas mais eficazes de se prevenir contra a malária consistem em combate ao mosquito transmissor com uso de inseticidas, repelentes e uso de telas protetoras nas residências. Agora irei explicar o ciclo do Plasmodium para tentar ilustrar melhor como acontece a evolução da doença e sua transmissão. Vamos começar pela picada do inseto. A fêmea do mosquito prego, ao se alimentar do sangue do humano, libera esporozoítos em sua circulação sanguínea. Os esporozoítos passam para as células do fígado, os hepatócitos, e se multiplicam, gerando inúmeros merozoítos. Estes, por sua vez, atacam outras células hepáticas e continuam a se reproduzir. Posteriormente, os merozoítos passam para a circulação e penetram as hemácias.
O plasmódium cresce e continua a se reproduzir até que haja ruptura das hemácias, liberando os merozoítos. Nesse ponto, os protozoários podem seguir dois caminhos. No primeiro, eles invadem novas hemácias, dentro das quais se multiplicam até o rompimento da célula. E no segundo, eles se diferenciam em gametócitos, células responsáveis pela formação de gametas, tanto femininos quanto masculinos, e são retirados por um novo inseto em uma nova picada. Voltando para o que acontece dentro do inseto. Os gametas se unem na cavidade estomacal do mosquito, no processo de fecundação, e formam um zigoto. Este, por sua vez, uma célula diploide, sofre meiose e, posteriormente, esquizogonia, gerando milhares de esporozoários, que se espalham pelo organismo do inseto até alcançarem suas glândulas salivares para reiniciar o ciclo. Vou falar das outras 5 protozoas que eu prometi para vocês. Primeiro de tudo, elas não são menos importantes, já até caíram no Enem, mas as 3 protozoas que eu já expliquei possuem ciclos mais complexos e ocorrem mais no Brasil. Então não irei explicar detalhadamente essas 5, mas darei detalhes gerais suficientes para vocês saberem para os vestibulares. Então vamos começar. Há 2 tipos de leishmaniose, a cutânea e a visceral, sendo que a principal diferença entre as duas consiste na espécie de protozoário do gênero Leishmania e o local onde o mesmo causa lesões. A leishmaniose cutânea é causada pelo parasita Leishmania brasiliensis, um flagelado que causa lesões na derme e epiderme do homem, seu hospedeiro definitivo. Já a leishmaniose visceral é causada pelo parasita Leishmania chagas, um flagelado que causa lesões no fígado e baço do homem, seu hospedeiro definitivo. Sendo do mesmo gênero, ambos são transmitidos através da picada do inseto popularmente chamado de mosquito palha, o hospedeiro intermediário do parasita. Dessa maneira, a forma de prevenção consiste na mesma: uso de telas de proteção nas residências, uso de repelentes e inseticidas. A tricomoníase, causada pelo Trichomonas vaginalis, um protozoário flagelado, afeta a uretra e a vagina do humano contaminado, podendo acarretar em irritações e corrimentos. Como uma infecção sexualmente transmissível, a melhor maneira de se prevenir é utilizando preservativos durante o ato sexual. A giardíase, causada pelo protozoário Giardia intestinalis, um flagelado, afeta o intestino delgado do indivíduo, sendo que é transmitida pela ingestão de cistos presentes em água ou alimentos, muito parecida com a amebíase. Sendo assim, as medidas profiláticas são as mesmas: lavar frutas e verduras e filtrar ou ferver a água a serem consumidos, saneamento básico, tratamento do doente e cuidados com a higiene pessoal. Por último, a toxoplasmose, causada pelo Toxoplasma gondii, um esporozoário, que afeta principalmente gatos que eliminam cistos pelas fezes. Os cistos podem ser ingeridos tanto por pessoas quanto por porcos. O parasita pode se alojar então em diversos tecidos, incluindo encéfalo e retina, podendo causar cegueira e debilidade mental. A melhor maneira de se prevenir é a não ingestão de carne crua ou mal cozida e cuidar adequadamente dos dejetos do gato. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Muito obrigada pela atenção.